o silêncio que veio de Deus. Alessandro tinha apenas 9 anos, mas já carregava um fardo que muitas crianças da sua idade nem sequer conheciam. Desde os 5, ele sofria com uma roncopatia severa, um problema que ia muito além do simples ronco noturno. Seu caso era tão grave que todas as noites, sua respiração parecia uma luta. Os médicos tinham diagnosticado a apneia obstrutiva do sono, uma condição que faz o corpo parar de respirar por segundos, às vezes minutos, enquanto a pessoa dorme. Sua mãe, Dona Maria, passava as madrugadas em claro, com o ouvido atento ao quarto do filho, pronta para sacudi-lo sempre que o silêncio se prolongava demais. Meu filho está sufocando enquanto dorme, chorava ela para o marido, seu João, um homem simples trabalhador que não sabia mais o que fazer. Os remédios não adiantavam. O aparelho CPAP, que os médicos recomendaram, era caro demais para o orçamento apertado da família. E mesmo quando conseguiram emprestado, Alessandro não se adaptou. Mãe, parece que estou preso, dizia, arrancando a máscara no meio da noite. As noites eram um martírio. Alessandro acordava cansado, com dores de cabeça, sonolento na escola. As professoras já tinham chamado Dona Maria. Seu filho está rendendo menos, parece que não descansa. E era verdade. O pequeno corpo dele não aguentava mais. Até que um dia, depois de mais uma noite de terror, Dona Maria ouviu uma vizinha falando sobre a congregação cristã no Brasil. Lá eles oram, e Deus ouve, disse a mulher, com uma convicção que tocou o coração da mãe desesperada. Seu João, que não era de frequentar igrejas, apenas balançou a cabeça. Não custa tentar, Maria. Se os médicos não podem, quem sabe Deus? No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Alessandro, curioso, olhava tudo, as cadeiras enfileiradas, os irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres de saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só silêncio reverente enquanto os irmãos se acomodavam. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, anunciou o hino, todos se levantaram e começaram a cantar a capela, sem nenhum instrumento. Era Jesus, amigo fiel, uma melodia que Alessandro nunca tinha ouvido, mas que de algum modo acalmou seu coração. Mãe, por que eles cantam assim? Sussurrou. Porque a voz deles já é suficiente, filho. Eles não precisam de mais nada para louvar a Deus, respondeu Dona Maria com os olhos úmidos. O culto seguiu simples, mas profundo. O ancião leu a Bíblia, falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus não desampara os seus. Depois veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Alessandro, sem entender muito bem, fez o mesmo. Foi então que ouviu algo que nunca esqueceria. Um irmão, de voz trêmula, pediu a Deus pela cura de uma criança doente. Não era por ele, mas Alessandro sentiu como se fosse. Sua mãe, ao lado, chorava em silêncio. Quando o ancião perguntou se havia alguém que queria dar um testemunho ou pedir oração, Dona Maria se levantou. Tremendo, contou a história do filho, das noites sem sono, do medo de perdê-lo enquanto dormia. Não havia dramatização, apenas uma dor sincera. Os irmãos ouviram em silêncio, e quando ela terminou, o ancião pediu que todos se ajoelhassem novamente. Vamos clamar a Deus por este menino, disse. E clamaram. Não foram palavras bonitas, nem longos discursos. Foram súplicas simples, cheias de fé. Senhor, tem misericórdia deste menino. Dá-lhe descanso, Pai. Cura-o, em nome de Jesus. Alessandro sentiu uma paz estranha invadi-lo. Era como se uma mão invisível estivesse sobre sua cabeça. Naquela noite, quando Alessandro se deitou, sua mãe, como sempre, ficou ao lado da cama rezando. Mas algo era diferente. O quarto estava em silêncio. Um silêncio tão profundo que Dona Maria chegou a se assustar. Ela se aproximou, colocou a mão no peito do filho e sentiu. Ele respirava. Sem interrupções, sem engasgos, sem aquele som gutural que a aterrorizava há anos. Era uma respiração tranquila, como a de qualquer criança saudável. João, João, vem aqui, chamou a voz quebrada pela emoção. O marido correu, assustado, pensando no pior. Mas quando viu o rosto da esposa, iluminado pela lua que entrava pela janela, entendeu. Ele está curado, sussurrou Dona Maria. Deus ouviu nossas orações. E estava. Alessandro dormiu a noite toda. E a seguinte. E a outra. Os roncos, a apneia, o sofrimento, tudo tinha desaparecido. Os médicos, quando souberam, não tiveram explicação. Esses casos não têm cura espontânea, disseram incrédulos. Mas Alessandro e sua família sabiam a verdade. No domingo seguinte, eles voltaram à CCB. Dessa vez foi Alessandro quem se levantou para dar o testemunho. Com a voz firme, apesar da timidez, contou como Deus tinha tirado seu sofrimento. Os irmãos ouviram, alguns chorando, outros sorrindo.
Depois veio a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho lembram o sacrifício de Jesus. Alessandro entendeu pela primeira vez que aquele Deus que curou seu sono era o mesmo que tinha dado a vida por ele. Anos depois, Alessandro foi batizado nas águas da CCB, confessando sua fé em Cristo. Sua mãe, emocionada, viu o filho mergulhar e emergir das águas, não mais como um menino doente, mas como um jovem cheio de propósito. A fé não é só para os momentos difíceis, ele diria mais tarde, em outro testemunho. É para a vida toda. Deus não só tirou meu ronco, ele me deu uma razão para viver. E assim, na simplicidade de uma sala de culto sem luxos, entre irmãos que não buscavam fama, mas apenas servir a Deus, Alessandro aprendeu a maior lição, que os milagres não são para serem explicados, mas para serem vividos. E que às vezes o maior deles não é a cura do corpo, mas a paz que enche a alma quando descobrimos que no silêncio da noite, Deus está ouvindo. Anos se passaram, e Alessandro não era mais aquele menino que lutava para respirar enquanto dormia. Agora, aos 22 anos, ele se levantava antes do sol nascer, não por causa de mais uma noite mal dormida, mas para orar. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. O jovem que antes era tímido, envergonhado por seu problema, agora falava com firmeza nas reuniões da Universal, compartilhando sua história sem medo. Se Deus mudou a minha noite, Ele pode mudar o seu dia, dizia, olhando nos olhos de quem o ouvia, como se soubesse exatamente qual batalha aquela pessoa estava enfrentando. Sua mãe, Dona Maria, não se cansava de agradecer. Todas as vezes que via o filho pregando, seu coração se enchia de gratidão. Lembrava-se das noites em que segurava a mão dele, implorando a Deus por um milagre, sem saber se ele acordaria no dia seguinte. Agora via aquele mesmo filho de pé saudável, com uma Bíblia na mão e uma certeza no peito. Deus não só o havia curado, como o havia chamado para servir. Mas a história de Alessandro não parou por aí. Um dia, durante um culto de libertação, ele sentiu algo diferente. Não era só a emoção do momento. Era uma voz interior, clara como água. Você vai levar a minha palavra além. No início duvidou. Eu, Senhor? Sou só um ex-doente, um rapaz comum. Mas a voz persistia, e os sinais começaram a aparecer. Primeiro foi o convite para dar seu testemunho em outra cidade. Depois, em outro estado. Cada vez que falava, pessoas se aproximavam chorando, contando que também sofriam com problemas de sono, ansiedade, medos noturnos. E à medida que orava por elas, os relatos de cura começaram a chegar. Uma senhora disse que depois da oração, dormiu uma noite inteira pela primeira vez em décadas. Um homem confessou que os pesadelos que o atormentavam desde a infância haviam desaparecido. Alessandro não entendia muito bem como aquilo acontecia, só sabia que quando abria a boca para falar de Deus, algo sobrenatural se movia. Foi então que o pastor o chamou para uma conversa séria. Alessandro, você tem um chamado. Não é só para testemunhar, é para pastorear. Ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Pastor? Ele, que mal tinha terminado o ensino médio, que não vinha de uma família de teólogos, que só sabia falava do que havia vivido. Mas quando olhou para trás, viu que Deus já vinha preparando tudo, a cura, a ousadia, as portas que se abriam. Não havia como dizer não. Hoje Alessandro é pastor na Universal, e sua história é contada não só no Brasil, mas em outros países. Ele não tem um ministério grandioso, nem igrejas lotadas de famosos. Mas tem algo que muitos não têm. A marca de um milagre que não foi só físico, mas que transformou sua alma. Toda vez que alguém chega até ele com um problema que parece sem solução, ele sorri e diz, se Deus tirou o ronco de um menino que quase morreu sufocado no sono, imagine o que ele pode fazer por você. E assim, na mesma igreja onde um dia sua mãe chorou por um filho doente, agora ele ora por outras mães, outros pais, outros jovens que chegam quebrados, sem esperança. Porque aprendeu que milagres não são só para os grandes heróis da fé, são para quem, no meio da escuridão, estende a mão e acredita que alguém lá em cima está ouvindo. E respondendo. Sempre respondendo. O tempo passou, e o que era um testemunho contado entre amigos e familiares se tornou uma história que chegava aos ouvidos de quem mais precisava. Um dia, uma mulher chamada Marisa entrou na Universal arrastando os pés, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nas mãos uma foto amarelada de um menino de 10 anos, seu filho Lucas, que há 3 anos estava em coma após um acidente de carro. Os médicos tinham dito que não havia mais esperança, que o cérebro dele já não respondia a nenhum estímulo. Ele está lá conectado às máquinas, mas meu filho já se foi e desabafou com a voz quebrada. Foi quando ela ouviu a voz calma daquele homem que anos antes, também tinha sido dado como caso perdido. Eu sei como é ouvir que não tem jeito, ele disse, colocando a mão no ombro dela.
Mas Deus não olha para relatórios médicos. Ele olha para o coração de uma mãe que não desiste. Marisa olhou para ele, incrédula. Você não entende. Eles vão desligar as máquinas semana queimada. Ele sorriu daquele jeito sereno que só quem já viu o impossível acontecer tem. Então nós temos uma semana. E uma semana para Deus é mais do que suficiente. Naquela noite a igreja se encheu de um clamor diferente. Não eram gritos de desespero, mas uma oração firme, cheia de uma fé que só nasce quando alguém já viu Deus agir. Marisa chorava, mas desta vez não era de tristeza, era uma dor que se transformava em esperança. O jovem que um dia fora curado do ronco que quase o matou ora agora com as mãos estendidas sobre a foto de Lucas, declarando: o mesmo Deus que me deu um novo fôlego vai acordar esse menino. 4 dias depois, o telefone de Marisa tocou. Era a enfermeira do hospital com a voz trêmula. Senhora, o Lucas. Ele mexeu a mão. Marisa quase deixou o aparelho cair. Como assim? Ele apertou meu dedo. Fraco, mas apertou. Os médicos não explicam, mas está acontecendo algo. No dia seguinte, os olhos de Lucas se abriram. Devagar, como quem sai de um sono muito longo. A primeira coisa que ele pediu com voz rouca foi: Mãe, me leva na igreja. Quando Lucas entrou na Universal pela primeira vez depois de acordar, a igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Ele não andava firme ainda, a fala ainda era lenta, mas estava ali, vivo, consciente, abraçando a mãe que nunca havia parado de acreditar. E lá no meio da multidão estava aquele homem, o mesmo que anos antes tinha sido curado de algo que pareceu insignificante para alguns, mas que foi o início de uma cadeia de milagres. Ele se aproximou de Lucas e com os olhos brilhando disse: Você é a prova de que Deus não esquece de ninguém. Nem de um menino que ronca, nem de um que dorme há 3 anos. Hoje, Lucas caminha, fala, volta à escola. Os médicos chamam de inexplicável, mas na Universal, todos sabem que não há coincidência quando Deus está no controle. E aquele jovem que já foi um menino à beira da morte, continua ali, todas as terças e sextas, orando por quem chega sem esperança. Porque ele aprendeu que milagres não são só para os que têm fé do tamanho de uma montanha, são para os que no fundo do poço, ainda conseguem murmurar: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Deus sempre responde. Sempre. Na mesma fileira onde Lucas costumava sentar, agora havia uma mulher chamada Marisa. Ela chegará arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor de quem já havia ouvido muitos nãos dos médicos. Carregava nos braços um envelope amarelado com exames que confirmavam o que ela já sabia. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, tinha uma doença degenerativa rara. Os especialistas deram-lhe 6 meses de vida. Não há cura, disseram. Prepare-se para o pior. Marisa não chorou quando ouviu isso. Ela já havia chorado todas as lágrimas possíveis nos últimos 2 anos, desde que Pedro começou a perder a força nas pernas, depois nos braços, até que um dia acordou sem conseguir segurar o copo de suco. O que restava eram apenas orações sussurradas à noite, quando achava que ninguém escutava. Até que uma vizinha, dona de um pequeno mercado, lhe falou com voz firme: Menina, você já tentou a Universal? Lá, Deus não olha para relatório médico. Ele olha para o coração. No início, Marisa resistiu. Já tentei de tudo, pensou. Mas naquela terça-feira, quando viu Pedro sorrindo fraco enquanto assistia a um desenho, algo dentro dela quebrou. Pegou o ônibus com o filho no colo e entrou na igreja sem nem saber direito onde ficava a entrada das crianças. Foi quando viu Lucas. Ele estava de pé, ajudando a organizar as cadeiras, com um sorriso que parecia iluminar o salão. Marisa não sabia sua história, mas algo naquele jovem a fez parar. Você era assim também? Perguntou, a voz trêmula. Lucas olhou para Pedro, depois para ela, e seus olhos se encheram de uma compreensão que só quem esteve no mesmo abismo poderia ter. Eu era pior, respondeu, agachando-se para ficar na altura do menino. Mas Deus não gosta de história triste não, Pedro. Ele adora virar a página. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estendeu a mão. Vem, irmão. Hoje você vai sair daqui andando. Marisa quis acreditar, mas o medo era maior. Os médicos disseram que... Os médicos não mandam aqui, interrompeu uma voz atrás dela. Era a pastora, com um sorriso tão caloroso que parecia abraçar a dor dela. Aqui, quem manda é Jesus. E ele já está trabalhando nisso. Naquele culto, Pedro foi levado ao altar. As mãos se ergueram, as vozes clamaram e Marisa, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente. Uma paz que não fazia sentido, como se alguém tivesse desligado o peso que ela carregava nas costas. Quando o pastor impôs as mãos na cabeça do menino, Pedro fechou os olhos. E então, mexeu os dedos. Primeiro foi só um tremor, quase imperceptível. Depois, o polegar se moveu.
Marisa segurou a respiração. Pedro, meu filho, você está sentindo isso? O menino abriu os olhos confuso e tentou levantar a mão. Não conseguiu, mas a pastora sorriu. Isso é o começo. Deus está despertando o que estava adormecido. Nas semanas seguintes, Pedro voltou toda terça e sexta. A cada culto, um progresso. Primeiro conseguiu segurar um lápis, depois mover o braço, até que em uma noite que Marisa jamais esqueceria, o menino se levantou da cadeira de rodas sozinho e deu 3 passos trôpegos em direção ao altar. O salão explodiu em gritos de glória a Deus, e Marisa caiu de joelhos não de dor, mas de gratidão. Os médicos, é claro, não tinham explicação. Remissão espontânea, disseram com cautela. Mas Marisa sabia a verdade. Ela guardava no bolso o papelzinho que Lucas lhe dera no primeiro dia, com um versículo escrito à mão: para Deus, nada é impossível. Lucas 1h37. Hoje Pedro corre pelo pátio da escola, joga bola e até ajuda a mãe a carregar as compras do mercado. E Marisa? Ela está sempre na Universal, não só nas terças e sextas, mas também nas quintas, no grupo de oração pelas mães. Porque aprendeu que milagres não são só para os outros, são para quem, mesmo com o coração partido, ousa entregar o impossível nas mãos dele. E Deus, como sempre, responde. Sempre. Marisa nunca esqueceu o dia em que voltou à igreja depois daquela vitória. Foi numa terça-feira à noite, o templo lotado como sempre, o ar cheio daqueles hinos que já faziam parte dela. Quando o pastor chamou os testemunhos, ela sentiu o coração acelerar. Não era medo. Era uma alegria que doía, porque agora ela sabia o que era ser tirada do fundo do poço pelas próprias mãos de Deus. Subiu ao púlpito com Pedro ao seu lado, o menino que os médicos tinham desistido de salvar. Ele, que antes mal conseguia segurar um copo, agora levantava os braços para o céu como se quisesse abraçar Jesus. Eu vim aqui quebrada, começou Marisa, a voz trêmula, mas firme. Meu filho estava morrendo, e eu não tinha mais forças nem para chorar. Mas nesta casa, Deus me mostrou que Ele não desiste de ninguém. O templo inteiro se encheu de um silêncio sagrado. Até as crianças pararam de mexer nos bancos. Porque todos ali conheciam aquela dor, alguns ainda a carregavam. E quando Marisa contou como Pedro acordou daquela noite de febre alta falando em um homem de luz que segurou sua mão, muitas lágrimas caíram. Não eram lágrimas de tristeza. Eram daquelas que lavam a alma, que fazem a gente acreditar que sim, ainda há esperança. Depois do culto, uma mulher se aproximou. Era Dona Cida, uma senhora que Marisa via há meses sentada sempre no mesmo lugar, os olhos inchados de tanto chorar. Seu filho, Vitor, estava preso há 3 anos, envolvido com coisas erradas, e ela já não sabia mais o que fazer. Marisa, você acha que Deus pode tirar meu menino desse caminho? Perguntou, apertando um lenço surrado entre os dedos. Marisa não hesitou. Pegou a mão daquela mãe como se fosse a sua própria e levou ela até o altar. Claro que pode, Dona Cida. Se Deus ressuscitou Pedro, Ele pode ressuscitar o filho da senhora também. Não é questão de se Ele quer. É questão de a gente não desistir de pedir. E assim, naquela noite, mais uma mãe ajoelhou-se aos pés do Senhor. Não foi a última. Porque a Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar onde as pessoas aprendem a lutar. Marisa descobriu isso quando, meses depois, Pedro teve uma pequena recaída. Não era nada grave, mas o medo voltou como uma onda. Ela correu para a igreja, não para reclamar, mas para declarar: Senhor, o Senhor já venceu essa batalha. Eu não vou deixar o diabo roubar o que é teu. E Deus, mais uma vez, confirmou sua palavra. Os exames saíram limpos. E dessa vez Marisa não chorou. Só sorriu porque agora ela entendia. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que no meio deles, Deus está agindo. Hoje, quando alguém pergunta como Pedro está, Marisa responde com um brilho nos olhos: meu filho não só está curado, ele é um sinal de que Deus ainda faz o impossível. E então ela conta da vez que Pedro, sem ninguém pedir, levou seu cofrinho cheio de moedinhas para o altar. É para Jesus, mãe, porque ele me deu minha vida de volta. E assim, entre testemunhos, orações e crianças correndo pelos corredores da igreja, a história de Marisa e Pedro se tornou mais uma prova de que, quando a gente entrega o impossível a Deus, Ele devolve não só a cura, mas um propósito. Porque agora, toda vez que uma mãe desesperada entra na Universal, Marisa está lá, não para dar conselhos, mas para dizer: vem, ajoelha aqui comigo. Deus vai te ouvir. E Ele ouve. Sempre ouve. O milagre se completou quando, anos depois, Pedro, agora um adolescente saudável e cheio de sonhos, subiu ao púlpito da mesma igreja onde sua mãe chorou por sua vida. Com voz firme mas emocionada, ele compartilhou não só a cura do seu corpo, mas a transformação do seu coração.
Deus não só me sarou, Ele me ensinou a viver para algo maior que eu. Aquela noite, uma mulher chamada Clara, com os olhos inchados de prantar, se aproximou de Marisa. Segurava um exame médico entre as mãos trêmulas. Meu filho tem a mesma doença. Os médicos disseram que não há esperança. Marisa não ofereceu palavras vazias. Apenas estendeu a mão, puxou Clara para perto do altar e sussurrou: aqui, a esperança tem outro nome. Juntas, elas oraram, e Clara saiu com uma paz que não fazia sentido para a lógica, mas que ardia verdadeira em seu peito. Reflexão final. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias apenas para nos dar o que pedimos, mas para nos mostrar que Ele é suficiente, mesmo no silêncio, mesmo na espera. O milagre de Pedro não foi só a cura de um corpo doente, mas a restauração de uma fé que, como semente, brotou em outras vidas. Porque a maior prova de um Deus vivo não são os sinais no céu, mas as histórias que se repetem, de joelhos no chão, mãos vazias e corações cheios de uma certeza que o mundo não pode explicar. Lição de vida: entregue o impossível. Não porque Deus precisa da sua dor para agir, mas porque Ele quer da sua confiança para revelar quem Ele é. E quando Ele age, não será apenas para você, será para que, através da sua história, outros encontrem força para acreditar que sim, até hoje, Deus ainda move montanhas.